Graça e paz, irmão. Vim trazer uma mensagem nessa manhã para a meditação, uma reflexão para a nossa vida, que se encontra lá em Gálatas 4, primeiro, que diz assim: afirmo, porém, que durante o tempo todo que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, Glória a Deus. Essa passagem ela me chamou muita atenção sobre isso, que nós somos herdeiros do trono de Deus, Mas sem esse conhecimento, sem sabedoria, nós não somos diferentes de um escravo, Porque tem muitas pessoas enganadas, porque tem muitas pessoas que não alcançam as suas bênçãos. Tem pessoas que vão permanecer na igreja orando 10, 20, 30 anos, mas nunca de fato vão receber aquilo que eles querem, nunca de fato eles vão conseguir almejar as bênçãos espirituais, financeiramente. O que ele almeja na vida dele nunca vai ser alcançado. A palavra de Deus é bem clara aqui. Eu afirmo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor de nada, ele é diferente de um escravo. Nós somos filhos de Deus. Jesus veio para nos levar ao Pai. Ele falou claramente em muitas outras passagens, quando orares, Pai Nosso que está no céu, E ele sempre chamou Deus de Pai. Mas a palavra de Deus nessa noite diz que enquanto, nós for menor de idade, menor espiritualmente, a gente nunca vamos herdar tudo. Em nada nós vamos ser diferente de um escravo, porque durante esse tempo nós não vamos conseguir alcançar a bênção que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós vai ser só concedido quando a gente amadurecer, quando a gente crescer espiritualmente, quando a gente tiver noção, quando a gente tiver a sabedoria que nós precisa para administrar aquilo que Deus tem para nós. Aí sim nós vamos ser, vamos ser bem recebidos pelas bênçãos que Deus tem para nós. Porque se Deus der algo para nós que a gente não somos capazes de administrar, a gente vamos ter prejuízo, a gente vamos ter consequência grave. É que nem algumas pessoas que não sabem manusear um veículo e compram um veículo. Inevitavelmente essa pessoa vai sofrer um acidente, pode até morrer. E não é isso que Deus quer para nós. Enquanto nós somos menor, a gente nunca vamos poder desfrutar das bênçãos dele. Enquanto a gente não tiver o conhecimento das coisas espirituais, a gente nunca vamos conseguir alcançar, o sobrenatural de Deus. Nunca vamos deleitar pelas suas bênçãos, pelo seu amor. A gente sempre vamos ficar naquela vidinha medíocre, porque a gente não vamos ser diferente de um escravo. Você for reparar uma vida de um escravo, ele só faz aquele serviço e pronto. Ele só tem aquela vidinha dele, nunca sobe, nunca é presenteado, recebe o seu salário por o que ele faz, só isso. Não tem um banquete, não tem as belas roupas, não tem, os melhores lugares. Por quê? Porque ele é um escravo. E a palavra de Deus nessa novo, porém, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, de nada é diferente de um escravo. Então, enquanto a gente não amadurecer, enquanto a gente não buscar o conhecimento ele é melhor do que o ouro fino, ele é melhor do que as pedras preciosas. Salomão disse isso. Prefiro o conhecimento, a sabedoria melhor do que pedras preciosas, melhor do que o ouro mais fino, Então, o mundo pode te tirar a sua vida, pode te tirar o que você tiver, mas ele nunca vai poder tirar o espírito de você, e nunca vai poder tirar a sua sabedoria, o conhecimento que você adquiriu. Então, o conhecimento, ele é algo precioso para a nossa vida. Como eu sempre costumo falar aqui, o nosso tempo ele é algo muito valioso. O que nós estamos gastando com o nosso tempo?
O nosso tempo ele é muito valioso. Você pode perceber que eles estão passando muito rápido os tempos. Quando você acorda, quando vê já é de tarde, quando vê já é outro dia e o ano está acabando. E o que nós estamos fazendo para amadurecer? O que nós estamos fazendo para progredir a nossa vida? Porque a nossa vida é de progresso. As palavras dos talentos que Jesus deu, que ele falou sobre os talentos, um ele deu 5, um ele deu 2 e um ele deu 1. E eles tinham que progredir, eles tinham que aumentar. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. E o que tinha 1 não fez nada, ficou com aquele talento e enterrou. E Jesus falou que servo inútil, né? E ele não serviu para nada, amarre e jogue no fogo. Então quem não progrede no reino de Deus não é digno do seu reino. Quem não evolui, não cresce espiritualmente, não tem tanta importância para Cristo. Mas aquele que produz, segundo a sua capacidade, a esse sim é tratado como filho de Deus. Então a gente precisa entender isso. A gente precisa se aprofundar na palavra, para que a gente não viva uma vida amargurada. Uma vida, sabe, que você fala, poxa, já orei 10 anos, 1 ano, 2 anos e não tive êxito, não tive resposta de Deus. Por que será? Por que será que tem gente que tem que pagar preço, tem gente que tem que orar pelas madrugadas, anos e anos, e Deus não responde? E Deus não dá uma resposta clara. Porque Jesus, quando ele andava, os paralíticos olhavam para ele e diziam, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. O cinturão romano falou, só lance uma palavra e eu sei que o meu servo ficará curado. Imediatamente isso acontecia. E por que com nós é diferente? Porque no dia de hoje é diferente, porque ele não muda. Ele é a mesma pessoa, sempre vai ser a mesma pessoa. E por que não funciona na nossa vida? Porque não está acontecendo o que aconteceu há 2000 anos atrás. Por quê? Porque Deus não está se manifestando mais na nossa vida, eu não estou ouvindo mais a voz dele. Por que será? Será que a gente somos menor de idade ainda? Será que o nosso conhecimento ainda é de menino? Porque a palavra de Deus diz, quando eu era menino eu agia e falava como menino. Mas quando eu me tornei homem, me capacitei e amadureci. Então, o menino ele nunca vai ter a noção de algo de valor que Deus tem. Se você dá para uma criança uma nota de 100 reais, imediatamente ela vai rasgar, porque ela não sabe o valor que tem aquela nota. Por isso, ele quer que nós madureça, para que quando ele der o que ele tem para nós, a gente não jogue fora. A gente não trate, os dons dele espirituais, as bênçãos que ele tem para nossa mão como algo sem valor. Porque tudo que Deus nos dá tem valor. Tudo que Deus nos dá é especial. Então, para que nós possamos desfrutar da bênção dele, de algo que ele tem para nós, a gente precisa amadurecer. Vamos ler o continuidade aqui no 2. Diz assim, no entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, o herdeiro de tudo nunca vai poder desfrutar das suas bênçãos até o tempo determinado para o pai. Então, tem gente que vai ficar por tempo indeterminável e tem gente que vai ficar por tempo ilimitado, por pouco tempo, enquanto ele amadurecer. Mas enquanto ele não amadurecer, ele vai ficar debaixo de tutores e administradores, que vão cuidar dos negócios dele. E assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida espiritual. Enquanto a gente não tiver amadurecimento, a gente nunca vamos poder tocar em algo extraordinário de Deus. Nunca vamos poder experimentar a perfeita e a boa, agradável vontade do Senhor. Porque a gente não sabe como funciona. A gente não sabe manusear isso. E Deus nunca vai dar isso para nós. Porque a gente não somos menino, somos criancinha. Mas precisamos amadurecer, precisamos crescer espiritualmente. E a palavra nessa noite é que a gente possa se despertar e buscar cada vez conhecimento, se deleitar e ter prazer em ler a Bíblia, em ter prazer de buscar o conhecimento.
ter prazer, sabe? E nunca se cessar. O Salmo 1 diz no final lá, e antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. E essa pessoa será como uma árvore plantada na beira do riacho, que dá o seu fruto no tempo certo. E diz no final, e tudo que essa pessoa fizer, dá certo, porque ela está plantada no rio de Deus. Essa pessoa, ela amadureceu, essa pessoa está desfrutando da herança de Deus. Essa pessoa, ela está deleitada nos prazeres de Deus. Essa pessoa, ela está sendo acolhida por Deus, e tudo que essa pessoa fizer dá certo, porque Deus já aprovou ela. Deus já capacitou ela. Mas como a gente vamos ser capacitados se a gente não tem nenhum intuito, a gente não tem nenhum ânimo de se levantar, de buscar, de querer aprender, de querer algo extraordinário de Deus? Nessa manhã, que a gente possa cada vez mais buscar o que Deus tem para nós. Vamos ler o trecho que diz assim: mas fomos da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava ao princípio básico deste mundo, né? Ele diz, da mesma forma, nós éramos menores e estávamos debaixo do sistema desse mundo. Então a gente não pode mais estar debaixo do sistema desse mundo. A gente não pode mais acreditar que o mundo é só na piora. Porque quem está em Deus, a vida dele é controlada por Deus. A gente não tem que estar debaixo desse sistema, que achar que a crise vai nos afetar, que achar que o dia de amanhã vai ser pior. Mas quem está debaixo da graça de Deus sabe que esse sistema não tem valor. Esse sistema, esse princípio desse mundo, diz sistema que nos escravizava no princípio básico deste mundo. As coisas deste mundo não tem que nos escravizar. Essas coisas desse mundo não tem que nos parar e nos desanimar. A gente não tem que olhar para o mundo e achar que a nossa vida pertence a esse mundo. Não, a nossa vida pertence ao mundo celestial. Por isso que a gente precisa amadurecer. Quando a gente conseguir entender isso, que a nossa vida é sustentada por Deus e não por governadores e não pelo presidente, a gente vamos conseguir amadurecer cada vez mais com o nosso Pai. No versículo 4, que diz assim: todavia, enquanto chegar a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Chegou o tempo que Cristo Jesus nos libertou para a verdadeira liberdade. E chegou o tempo. Cristo Jesus nasceu para nos levar ao Pai, para que nós tivéssemos acesso dessa herança, essa herança que nos pertence. Foi Cristo Jesus que concedeu que nós tivesse essa herança e precisamos desfrutar dessa herança. Vamos ler o 5. Para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebesse a adoração do Filho. Recebesse a adoção do Filho, aliás. A fim de receber a adoção de filho. Olha só, que palavra bonita. Porque Cristo Jesus veio para que nós fosse adotado. Nós somos filho adotivo de Deus. Então, se a gente somos filhos adotivos, inevitavelmente nós temos o direito, temos a herança, temos as bênçãos. Se Deus é o dono do céu, então nós somos herdeiros do céu. Se Deus é o dono da prata e do ouro, então a prata e o ouro é nossa herança, é nossa também. Amém? Então, a gente não precisa confiar nos nossos próprios, nosso próprio entendimento. A gente não precisa confiar
o entendimento de fulano, que entende melhor de economia do que qualquer um. Não, a gente precisa confiar que a gente tem um Deus que é o dono da prata e do ouro, e nós somos filhos adotivos de Deus. Nós precisamos, cada vez mais entender isso, porque se a gente não entender isso, a gente vamos ser escravos, a gente vamos viver na escravidão ainda, a gente vamos ficar debaixo dessa lei. Amém? E a gente precisa entender que nós somos filhos adotivos. A gente não tem que adorar a Ele como servo, mas como filho. A gente tem que servir a Deus, mas como filho. Não diga que você é trapo de imundície, não diga que, Senhor, eu sou só apenas um servo, sou apenas o menor da sua casa, sabe? Mas diga, eu sou o seu filho, amado. Diga a Deus quem você é para Ele. Diga a Ele, Pai, em nome de Jesus, eu vim aqui, me dê um entendimento que eu preciso, me dê a sabedoria que eu preciso alcançar. Eu sou o seu filho adotivo, eu vim aqui em nome de Jesus falar com o Senhor, porque quando Jesus morreu, o véu da cruz se rasgou, o véu do templo se rasgou em 2 pedaços e Ele foi ao nosso encontro. A gente não precisa de intermediário, a gente não precisa, de um sacerdote para levar a nossa oração, não. A gente pode entrar no Santo dos Santos e conversar frente a frente com o Senhor. A gente pode falar e Deus ouvir imediatamente. Porque às vezes a gente ora e se levanta de uma oração e parece que Deus não está lá. Parece que Deus não ouviu. Sabe? É bom quando a gente ora e a gente tem a resposta imediata. Porque não tem como eu mandar um WhatsApp para alguém e ele receber depois de 1 ano. Não tem lógica isso. Então, assim mesmo, quando a gente fala com Deus, Ele tem a resposta na ponta da língua. Mas se a gente for menino, a gente nunca vai ouvir o que Deus tem para nós. Se a gente ainda for criança, a gente nunca vai conseguir desfrutar isso. A gente vai passar a vida inteira na igreja enganado, sem desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Sabe, tem muita gente que nunca vai viver o extraordinário porque ainda é menino. Tem muita gente que não vai receber a sua bênção, vai morrer orando, mas é menino na fé. É criança, não sabe administrar as coisas, não sabe, falar com Deus. A palavra de Deus diz: o meu povo não recebe porque não sabe pedir. Criança, menino, mas homem de verdade, homens e mulheres de verdade, chega ao Pai e fale e Ele responda imediatamente Ele responde. Assim mesmo como o cinturão em Romano falou: Jesus, Senhor, lance só uma palavra que o meu servo ficará bom. Imediatamente o servo dele ficou bom. Olha só, e ele nem era judeu, e ele nem seguia Jesus, mas ele conhecia. Ele tinha o conhecimento de que Jesus poderia fazer. Ele tinha o conhecimento que Jesus poderia resolver aquele problema. E é isso que nós temos que ter, o entendimento que Jesus, que Deus, o nosso Pai, pode resolver todas as coisas. Que pode resolver hoje, agora, pode transformar a nossa vida, pode transformar para melhor agora, não é amanhã. Fale quando você acabar de orar: Senhor, por que o Senhor ainda não me respondeu? Por que o Senhor não me respondeu? Será que não está na hora? O que está de errado? O errado não é Deus. O errado, não é o seu tempo certo. Não, o errado é sempre nós. Porque deve ter algo de errado conosco. Por que ele ainda não me entendeu? Por quê? Jesus olhava e falava: meu Pai, quando ele foi ressuscitar Lázaro, obrigado por sempre me ouvir. Obrigado por sempre me ouvir. E é isso que nós devemos ter. E orar e ter resposta imediata. Falar com Deus e Ele está ali para nos responder. Porque se você ora e não ouve a resposta de Deus, você está falando sozinho. A sua palavra está indo para o vento. Então a gente precisa ter entendimento do que a gente precisa fazer para ouvir a voz de Deus, para amadurecer, para crescer. Vamos ler o último, que diz assim: e porque sois filhos de Deus, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. Olha só, se nós somos filhos de Deus,
Ele enviou o seu Espírito do seu Filho. O Espírito que estava em Cristo, ele enviou para nós, para que habitasse em nós e clamasse: Abba, Pai, meu Pai, Papai. Sabe, se você entender esse versículo, a sua vida vai melhorar. Você não vai viver mais, sabe, pagando preço, ter que, morrer orando, passar não sei quantos anos orando, negócio de campanha, fazer campanha, vigília, não sei o que, do 7º dia, sabe, de oração de Daniel, jejum não sei de quem. Se você entender esse versículo, você vai ter o pleno conhecimento. Você vai desfrutar do que Deus tem para você, porque Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós. E o Espírito vai clamar: Abba, Pai. Olha só o que Jesus falou. Jesus falou: vocês, sendo mal, sabe dar boa dádiva aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu não vai dar coisas boas também? Então, nós, sendo mal, sabe responder: olha, meu Pai, eu peço algo para Ele, se Ele tiver, na hora Ele me arranja, Ele me empresta, Ele me concede, na hora, meu Pai aqui da terra. Então, meu Pai, que Jesus falou que Ele é mau, Ele sabe me dar boa dádiva, quanto mais o meu Pai que está no céu me dará também coisas extraordinárias. E não vai ser daqui a 1 ano, 10 anos, não, vai ser imediato. Deus é o dono da prata, do ouro, de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade. Ele tendo tudo isso, consequentemente, quando eu pedir, Ele está pronto para me dar. Ele está pronto para me presentear. Porque Deus, Ele presenteia aos seus filhos que Ele ama. Com certeza Ele não vai deixar que nenhum dos seus filhos se mate de tanto pedir, de tanto clamar, não. Mas se nós tiver, se nós tiver maduros para entender isso, maduros para desfrutar do que Deus tem para nós, para administrar o que Deus tem para nós, se a gente tiver maturidade para administrar o que Deus tem para nós, com certeza Ele vai nos conceder o que nós pedimos a Ele. Amém? Vamos ler o último para nós encerrar. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro, por decreto de Deus. O que mais eu posso falar? Olha só, preste bastante atenção. Portanto, você não és mais escravo, mas filho. E sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para nos levar ao Pai. E se nós somos filhos de Deus, consequentemente, Ele diz que por decreto de Deus, nós somos herdeiros dele. Nós somos herdeiros de tudo. Nós só precisamos desfrutar disso. A gente só precisamos amadurecer. Uma coisa tão simples de se fazer. A gente não precisa fazer o jejum de 40 dias e 40 noites. A gente não precisa orar, fazer uma campanha de 80 dias, uma campanha de 7 dias, não sei o que, óleo ungido, passar óleo ungido na cabeça. Não precisamos fazer nada dessas coisas. A gente só precisamos ter esse conhecimento que somos filhos de Deus. Só precisamos desfrutar da maternidade de Deus. É só isso. Se a gente entender essas coisas, se a gente se aprofundar nesse conhecimento, a nossa vida vai ficar mais fácil, a nossa vida vai ficar melhor. Precisamos adquirir esse conhecimento. E esse conhecimento só adquirimos na palavra do Senhor. Só Cristo Jesus pode nos dar esse conhecimento com a ajuda do Espírito Santo, que você pode adquirir esse conhecimento. Então desfrute o que Deus tem para você. Sabe, não aceite nada pequeno. Fala: Deus, eu não aceito, eu sou o seu herdeiro. A sua palavra diz, é a palavra de Deus diz. Não é um homem que está falando. É o próprio Deus está dizendo que você é herdeiro, você é filho. E sendo filho, você tem direito de todas as bênçãos que Deus faz.
Foi Deus pelo decreto de Deus. Você sabe que é um decreto. Se você sabe que é um decreto, então é aquilo que não pode ser revogado, não pode ser negado. Já está decretado por Deus e pronto, você é filho dele e pronto. Que você possa ficar nessa palavra, que você possa estudar, meditar e querer entender o profundo e o oculto dessa palavra, para que a ajuda do Espírito Santo você possa ter a interpretação melhor. Eu agradeço que vocês tenham ouvido até aqui, que o Espírito Santo possa lhe dar sabedoria cada vez mais e que a sua vida se torne melhor cada dia mais, porque a nossa vida é para melhorar. Dos anos para cá, eu tenho me aprofundado com Deus, tenho aceitado a maternidade, tenho aceitado que eu sou filho dele e eu mereço e eu quero ter a minha herança. Inevitavelmente a minha vida está mudando, está sendo abençoada cada vez mais. Amém? Que a vida de vocês possa ser abençoada daqui em diante pelo poder do nome de Jesus. Amém.